No que se refere a um programa top, nós faremos um hoje. Boa tarde, Gilmar Oliveira, tudo bem? Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, o beleza? sorriso é fácil na boca do rico. O Cruzeiro empatou a segunda partida seguida, o time não jogou bem e cedeu o empate nos acréscimos. Ah, Cruzeiro, cedeu ao Figueirense. A gente vê os lances aí, discute aqui. Roda aí, por favor. Olha aí. Ô, Ídolo, você acha que foi exagero meu? Eu estava até batendo um papo com os amigos do Baita Amigos hoje, que vai ao ar lá no Band Esportes. Você acha que foi exagero meu falar que o Cruzeiro teve um futebol abaixo da crítica, Ídolo? Ou é muito radicalismo da minha parte? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Acho que você não está errado, não. O Cruzeiro jogou muito mal. Abaixo da crítica quer dizer isso, que o Cruzeiro fez uma partida realmente que deixou a desejar. O primeiro tempo até que não foi tão ruim. O Cruzeiro conseguiu fazer o resultado, jogou para o gasto, não foi brilhante, mas estava ali animando a torcida porque conseguia vencer fora de casa. Agora, no segundo tempo, principalmente na segunda metade da etapa final, quando o jogo começou a se arrastar, estava com pinta que o Figueirense ia fazer gol. O Cruzeiro estava pedindo para levar um empate. O Figueirense mereceu. Não foi aquela coisa de o time da casa ter achado o gol. Tava que nem Atlético e Bahia, né? Tava, exatamente. Não tinha certeza que o empate sairia. Exatamente. Estava ali o Figueirense com mais volume de jogo. O Cruzeiro nos contragolpes muito mal. Não digo até que o Cruzeiro teve chances por méritos próprios, mas porque o Figueirense estava desesperado, se lançava, então as oportunidades naturalmente apareciam. Teve um especificamente que o Ricardo Goulart estava com a bola e tinha 3, 4 jogadores para passar e não tocou para ninguém, errou de forma bizonha o passe. Então, principalmente essa reta final de jogo do Cruzeiro foi muito fraca, o Figueirense mereceu sair com o empate e muita gente vem questionando, Everton, hoje que a gente tem mais tempo, a gente pode debater. E aí eu acho que a gente tem que relativizar um pouco, eu concordo em termos, a postura, a falta de vontade, a apatia, o comodismo, talvez aquela história de sentar em cima do resultado. Isso incomoda mais o torcedor do que o erro de passe, do que o erro da finalização, do que a ruindade técnica. Né? E isso aconteceu nessa reta final do jogo, em algum grau. Acho que algumas pessoas exageram, mas eu acho que o Cruzeiro estava um pouco desligado ali, quando não deveria. Isso é uma coisa interessante para a gente debater, porque a torcida ficou pé da vida com essa postura do Cruzeiro, com a falta de vibração nesse segundo tempo. Ô, Brasil, eu falava, já, e a gente discutiu aqui várias vezes, sobre um Cruzeiro que sentia a parte física. Só que os outros também sentem a parte física, sentiam os desfalques. Ok, o Atlético chegou a estar com 14 jogadores fora do time, entre reservas e titulares. O Cruzeiro, evidentemente, que perdeu o Alisson, uma peça muito importante hoje. O Goulart não vem, está sem ritmo mas ainda. Aí não combina, mas né? É só isso. É um desfalque só também, né? Não, pois é. E outras vezes é porque a linha é tênue para a gente falar de desfalque ou não. Acho que quando você joga várias partidas sem seus dois principais jogadores, o coração do time na armação, o pessoal que faz a diferença, a gente pode colocar que pesa sim. Mas todo jogo, se tiver um desfalque, fica falando, aí eu acho muito. Eu sei que você não está dizendo isso. É só para aproveitar que hoje o programa está tranquilo, que a gente pode fazer várias intervenções e colocar isso. Eu estou correndo aqui sem necessidade. Eu acho que nesse caso não tem a menor possibilidade de colocar desfalque como desculpa. Sinceramente, o Alisson joga muito, é importante, mas sem um jogador ali e tal, isso é do campeonato, isso faz parte. O Cadu hoje voltou meio entusiasmado do final de semana, falando muito. E olha que eu quase não vi futebol. Eu chamei o Júnior educadamente, calou-se, né, para passar a palavra para o nobre colega. Então, já que você se calou, Júnior Brasil, que eu vejo que hoje você não está querendo falar muito, eu vou chamar um Twitter, põe na tela o Twitter aí, por gentileza, do Thiago. O Cruzeiro parece que está sem vontade, falta garra ao time, está dizendo o Thiago. Júnior Brasil, meu nobre colega, você acha que está faltando garra ao Cruzeiro, Brasil, ou não é isso? Boa tarde. Um pouco, sim. Grande abraço, Everton, para você, para os amigos. O Cruzeiro, a gente tem falado, jogo após jogo, que ele está conseguindo piorar. A gente não está notando uma evolução, um resgate. O Cruzeiro tem apresentado futebol de lampejo. Para mim, já encheu o saco esse papo de cansaço. Apesar, sim, de haver até, está colocando o jogador, preserva, às vezes força o cara, como no caso do Alisson, acaba machucando, mas já encheu o saco. Porque vários outros clubes e jogadores enfrentam o mesmo problema. Por que esse problema vai ser maior com o Cruzeiro? Não. Na Copa do Brasil você tem aí 4 times. Então vamos parar com isso que já encheu, já deu. Acho que está faltando apetite, está faltando tesão, está faltando raça, sim. Forte Herete neles! Forte Herete neles. O Cruzeiro está acomodado. Isso é algo que fica visível. O segundo tempo foi bizonho do líder do Brasileiro. Porque senão alguém já vai começar a falar, mas vocês estão... Não, o Cruzeiro ainda é líder, tem uma condição muito boa.
mas um futebol bizonho. Por quê? Cruzeiro realmente jogou em cima de segurar o resultado e era algo previsível. Todo mundo que estava vendo o jogo, estava lá na Independência, a gente estava numa rodinha, vai tomar o gol. Estava evidente que ia tomar o gol, mesmo. Porque era um toca para outro, para outro. Não tinha amadurecendo, né? Ataque contra a defesa no segundo tempo. Exatamente, no gol, o que me assustou, amigos, é o seguinte, um tocando para um outro, para outro. Se você tá ali com tesão, essa raça que você falou, você dá um pau na bola e manda ela lá do outro lado. Não, um toquinho para cá, um toquinho pra cá, outro toquinho pra cá. Porra, não pode acontecer isso. Isso é assustador. Tá faltando tesão, tá faltando raça, comprometimento. Em alguns momentos, em alguns jogos, tá faltando sim. A gente vem defendendo, vem dizendo que o Cruzeiro vive uma situação tranquila, não há dúvida. Mas é assustadora a maneira como entregou o empate diante do Figueirense. Isso não pode acontecer. Em outra, só para fechar. O Cruzeiro não sabe jogar recuado. Marcelo Oliveira e os jogadores. O Cruzeiro, quando vai para trás, ele joga pessimamente. O Cruzeiro não jogou como e Cruzeiro. Os três volantes? É brincadeira. Eu jogo a toalha. Três volantes. Você tem alternativas, aí você tem hora que vai ficar sentando em três volantes, você está matando aquilo que o Cruzeiro tem de melhor. Em algumas situações, em alguns momentos de jogo, eu defendo, mas o Cruzeiro tem alternativas para não ficar arraigado nesses três volantes. Ô, Dimara, antes, deixa eu chamar mais um Twitter aqui. Hoje vamos bater o recorde mundial. Se o Ricardo Eletro entrou no Guinness Book, nós vamos entrar com o maior número de tweets registrados. O Yuri está dizendo que o Cruzeiro merecia a derrota, foi totalmente dominado pelo Figueirense. Time apático e sem reação. E não é de hoje, está dizendo ali o Yuri, Dimara Oliveira. O Yuri tem razão, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. A galera tá brava hoje, né, com o futebol do Cruzeiro. E com razão. O pessoal vai se lembrar, a gente falou aqui na semana passada, depois da rodada de meio de semana, que não era uma explicação simplista de o Cruzeiro está errando nas finalizações. Não é isso, é muito mais do que isso. O que a gente está vendo hoje é um Cruzeiro que fica na marcação, um Cruzeiro que, óbvio, não tem o Everton Ribeiro jogando aquilo que normalmente que ele joga, que é a movimentação de frente. É um Cruzeiro que tem feito as opções por entregar muito mais o seu futebol a essa marcação. É um Cruzeiro que não toca mais a bola, é um Cruzeiro que não faz mais nada daquilo que surpreendeu todo mundo e que faz com que o Cruzeiro tenha essa reação de líder do Campeonato Brasileiro, que está ficando na pontuação. A cada dia, a cada rodada, a gente vê o futebol do Cruzeiro mais marcado, a gente vê a alternativa de jogadas que não estão acontecendo. A gente falou aqui na semana passada, a galera não vai mais à linha de fundo, não cruza, não tem aquela vontade de ir. É o Everton Ribeiro pelo meio o tempo inteiro batendo de frente com o zagueiro adversário. Gente, não é possível essa visão de jogo, eu falei sobre isso a semana passada, que está faltando para os jogadores do Cruzeiro, que pareceram para a gente o tempo inteiro nesse campeonato, e vindo da temporada passada, jogadores que tinham uma visão melhor de dentro de campo. Se o seu treinador errou na substituição, se o seu treinador errou na montagem da equipe, se utilizando de três volantes, fazendo com que o Cruzeiro fique muito mais preso pelo meio. Gente, contra uma equipe que normalmente faz retranca, quanto mais você povoar o meio, é pior, mais você vai ficar para um time técnico, um time que toca a bola como o Cruzeiro, isso é embolar o jogo, e é o que a gente está vendo acontecer com o Cruzeiro. Como que a gente concebe uma situação? Claro, o adversário sempre tem os seus méritos de fazer a sua parte, de jogar, seja lá qual for o esquema. Eu até ouvi de um torcedor assim, mas todo mundo vem covardemente jogar com o Cruzeiro, seja fora ou dentro de casa. Gente, é obrigação do adversário tentar fazer o que ele sabe de melhor. É ofensivo e defensivo. Você que se vire para sair disso. Aqui, ó, você que se vire para sair disso. Claro, claro. O time cobrando porque o sinal de alerta tá ligado. Não há dúvida, o Cruzeiro é o melhor futebol do Brasil, mas não vem jogando bem. E a gente fica preocupado cobrando, porque aqui todo mundo quer Minas forte. Então, e um nervosismo, que eu já disse semana passada, eu não sei como é que o líder do Campeonato Brasileiro, sabendo que joga do jeito que joga, fica tão nervoso do jeito que fica. Parece que tem uma hora que ninguém sabe fazer nada. Alguém tem que parar o jogo, segurar a situação e falar, peraí, gente, onde é que nós estamos? Eu tenho duas perguntas que eu gostaria dois assuntos que eu gostaria de tratar com vocês ainda sobre o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta para falar disso. Um deles, Lucas Silva, a queda no rendimento do Lucas Silva. E o outro, tá na hora de repente, sacar o Marcelo Moreno e jogar com 4 homens de velocidade sem um homem fixo. Daqui a pouco eu discuto isso com vocês, porque agora eu tenho um prazer imenso em dar esse recado. Tá aqui, ó. Só entre nós dois aqui, como é que anda a sua vida sexual? Tá ruim, tá sem graça? Ai, não tá acontecendo? Tá sem disposição? Tá se sentindo para baixo, Lucas Silva?
Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Mas aqui, ó, não precisa se desesperar, tá aqui nas minhas mãos. Forte é o nome. Vou indicar para você o Forte, que é um produto sensacional. Sabe por quê? Porque é um energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas e com o Forte você vai voltar a ter aquela energia de antes, muito vigor, ânimo, disposição para a sua relação. Só que você vai ligar o 34016800, 34016800, olha o slogan, até 72 horas de puro prazer. Olha, por ser natural, qualquer pessoa pode tomar sem preocupação, viu, Mauro Lúcio Corumbá, em Divinópolis, 34016800, tire todas as suas dúvidas. O menininho, narrador da Rádio Sucesso lá em Divinópolis, que arrumou uma namorada agora novinha, né, menininho? Você é velho desse jeito. Vai precisar, meu filho, tomar, senão não vai aguentar. 34016800 Forte, a energia que cabe no seu bolso, 72 horas de puro prazer. Olha, o técnico Marcelo Oliveira e o volante Henrique lamentaram o empate nos acréscimos, mas a banca paga e recebe Marcelo e Henrique. Contra o Palmeiras foi também nos acréscimos. Vamos rodar. Às vezes vai acontecer isso, mas a gente tem que estar mentalizado, saber que o campeonato é difícil e a gente vai em busca dessa retomada. Esse sabor ruim é porque você está com o jogo aos 47 do segundo tempo, tem 2 minutos, e aí é necessário uma liderança, uma maturidade para prender um pouco mais a bola, segurar, né? Não rifar tanto, não sair afoitamente. Então isso é que dá esse gosto, mas como eu disse, na pior das hipóteses, nós vamos ficar com 5 pontos de diferença. Bom, Henrique, Marcelo Oliveira, né? Naturalmente que futebol tem isso, né? Você faz no finalzinho, sofre no finalzinho. Poderia ter tomado antes, estava jogando mal. Estava jogando mal, exatamente. O Figueirense jogou para conseguir um empate bem antes. Olha, na verdade, eu acho que o Figueirense jogou para conseguir até a vitória. Até a vitória. Exatamente. Então, eu quero perguntar a vocês, dentro do que disse o Henrique, dentro do que disse o Marcelo e dentro do que nós estamos discutindo aqui, abandonar, sair com 4 homens de mais velocidade, com o Marquinhos, alguém de vocês aqui, não sei quem foi, pediu o Marquinhos aqui na sexta-feira, falou que ele tinha que ser titular, e ele realmente vem sendo um jogador. Aliás, chama o Twitter aí, Felipe, porque parece que tem Twitter relacionado a isso que a gente está dizendo aqui. O Guto está dizendo, não está na hora de colocar o Marcelo Moreno no banco e usar o Goulart como falso centroavante e tal. E o Marquinhos tem que ser titular, porque vem rendendo, né? Ele pode ser um jogador sem grife, mas é um jogador que faz exatamente o que o Marcelo manda. Começa com você, Ido. Olha, em geral, como filosofia, me agrada essa possibilidade de jogar sem um homem fixo, sem um centroavante paradão lá na frente. Acho que agrega muito você ter uma reunião de jogadores de mais velocidade, de mais técnica e não ter essa história, esse clichê de que tem que ter um poste lá comandando o ataque. Só que há alguns poréns. A sugestão do torcedor já foi testada em outros momentos no Cruzeiro e não deu certo porque o Cruzeiro perdeu a efetividade do Ricardo Goulart no meio. Ele não funcionou como falso 9. Teoricamente, eu até gostaria disso que o torcedor falou. Eu testaria essa possibilidade, mas já foi testada e não deu certo. O Cruzeiro perdeu muito sem o Ricardo Goulart fazendo esse elo, indo e voltando, preenchendo o meio-campo. Então, se for jogar com o falso 9, eu testaria outro jogador, não o Ricardo Goulart. Não tiraria o Ricardo Goulart do meio-campo. Uma das possibilidades seria testar o William lá na frente. Só que vem o segundo porém. Se o Marcelo Moreno não vem jogando bem nos últimos jogos, isso é fato, isso é verdade, não está jogando absolutamente nada, o William também não. Então, se fosse naquela fase em que o William estivesse voando, poderia jogar com o Alisson, com o Ricardo Goulart e com o Everton Ribeiro e o William de falso 9. Tem o Marquinhos, que de fato vem destoando ali positivamente, jogando mais do que o resto da turma, pode continuar no time, mas é uma interrogação. Quem vai fazer essa função? Porque o mais óbvio que seria o Ricardo Goulart já foi testado em um número considerável de vezes. Não é aquela história, foi uma vez só e não deu certo. Teve ali uma fase que o Cruzeiro testava isso muito até ao longo das partidas. E a gente falou várias vezes que o Ricardo Goulart não era a melhor opção nesse sentido. No caso do Marquinhos, o que faz com que a gente tenha certeza de que ele tem sido o melhor? Porque ele é o melhor jogador de movimentação no espaço pequeno. Na marcação muito forte, ele é o jogador que consegue fazer isso melhor. Agora, essa questão de perder o Ricardo Goulart, eu concordo com o Cadu, porque cai diretamente em cima dos volantes também. Se você não tem essa
essa ligação, você obrigatoriamente tem que fazer com que o Lucas chegue mais, que o Henrique chegue mais, e talvez nessa recomposição defensiva você tenha muito mais problema. Só que eu acho que o Cruzeiro precisa criar uma situação nova. A questão do Marcelo Moreno é porque ele parou de se movimentar. Ele virou um jogador plantado. Quantas vezes a gente falou que o Marcelo Moreno é um jogador, é um centroavante, mas ele volta para buscar o jogo. Ele se movimenta. Não sei por que ele acabou ficando preso nessa marcação. Talvez até esteja aí o problema maior do Cruzeiro. Porque o que acontece? Quando você tem um esquema de jogo como é o do Cruzeiro de muito tempo, demora um pouco para você se acostumar com uma nova realidade. O fato de falar assim, olha, é fácil jogar com falso 9, como deu certo no Atlético, como está dando certo em outras equipes, não quer dizer que seja a solução para o Cruzeiro de imediato. Talvez a solução seja um papo com o Marcelo Moreno, o que está acontecendo, por que você está ficando lá, é físico, não é? Porque também o Cruzeiro não tem um centroavante para substituição do Marcelo Moreno. Você não tem esse jogador. Agora, o Cruzeiro tem a solução, você pode manter o Moreno e o Marquinhos como titular na ausência do Alisson, porque o Alisson agora, ele está fora, então o Marquinhos é o cara a entrar e não o William. E aí você mantém o Ribeiro e o Goulart. Existe essa alternativa, porque o Marquinhos merece essa titularidade, não o William. O Marquinhos é um cara que é mais tático, é um cara que está aparecendo na área melhor, é um cara que se movimenta mais para os lados, tem a velocidade. Agora, um detalhe, a gente está cobrando muito, tá? Sem dúvida alguma. E o sinal de alerta está ligado. Agora, a gente está cobrando aquilo que é certo. Agora, o grande momento da história é o torcedor entender, o torcedor do Cruzeiro, que ele tem que fechar com o Cruzeiro, tem que apoiar, tem que lotar o Mineirão nesses 2 próximos jogos. Por quê? Eu estou ouvindo muito torcedor que tem falado, não vou, tá não sei o quê, tá jogando. Não, a hora é agora. Você vai quando? Quando o Cruzeiro tiver numa faixa intermediária da tabela do campeonato do ano que vem? Não, tem que apoiar agora. O Cruzeiro está na bica de ser campeão. E o apoio do torcedor é fundamental. A hora de pegar aquele dinheirinho que você tem, aquela reserva, andar, porque infelizmente não dá estrutura. Agora, né? Não, dinheiro não. E outra, não dá estrutura pra você chegar no Mineirão. O cara reclama o tempo você pegar o dinheiro da faculdade do seu menino e pagar... Não precisa ser o dinheiro da faculdade, mas às vezes aquela outra barra que você faz, segura a onda e vai lá no Mineirão, que o momento é esse, é um momento histórico. Aí você vai no Mineirão quando? Então, apoio total por parte do torcedor. Olha, daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro, lembrando que o programa hoje é até as 2, aliás, de hoje em diante, né, volta ao normal. Foi na raça, foi no sufoco, novamente o Galo venceu o Sport com um time cheio de desfalques e com um a menos, por boa parte até do segundo tempo. O estreante Thiago brilhou e você, é claro, acompanha tudo na reportagem do Mr. Band, Luciano Dias. Roda aí. Atlético com desfalques em campo? Isso já virou rotina para Levir Coupe. Pois mas é assim, o campeonato para nós tem sido assim. Só que nós estamos numa situação muito legal, os meninos estão entrando e estão dando conta do recado. Caras novas na equipe, Cezinha jogou pela primeira vez no time titular. O zagueiro Thiago fez a estreia com a camisa do Galo. O desentrosamento nos primeiros minutos foi visível. O Sport aproveitou e abriu o placar com Rodrigo Mancha. Aí apareceu o estreante. Thiago tentou de cabeça, mas o gol do zagueirão saiu nesta cobrança de falta. Estava treinando bastante, me dedicando e fui feliz na batida ali, peguei bem e dei sorte que a bola desviou no cara ali. Dátolo fez o gol da virada no começo do segundo tempo. Tudo caminhava para a tranquilidade. Aí Levir Coupe foi obrigado a apresentar outra novidade em campo. E não foi só o zagueiro Thiago que fez a estreia com a camisa do Galo na partida contra o Sport, não. O Wilson, goleiro da base, 20 anos, pela primeira vez, ele veste a camisa do time principal. O Wilson entrou aos 8 minutos, depois que Vitor recebeu o cartão vermelho neste lance. Levir sacrificou o Cezinha para a entrada do jovem goleiro. Ele entrou tranquilo. Ficou ainda mais tranquilo depois que Carlos fez o terceiro gol do Galo. Graças a Deus entrou ali com 2 chances ali, mas graças a Deus valeu. O Sport pressionou. O Wilson apareceu bem com esta defesa, mas na sequência do lance não teve jeito. Danilo diminuiu o placar. Só que a reação do Sport parou por aí, para a alegria dos estreantes, para a alegria dos atleticanos. O Thiago fez sua estreia hoje também, foi firme. Então eu estou feliz assim com a atuação deles. Inclusive do Wilson, uma situação muito delicada. Ele pegou uma bola que saiu o gol, foi a defesa a melhor defesa que ele fez. Eles acabaram concluindo no gol, foi isso, né? Foi uma noite de estreias. E que estreias!
Muito bem, tá então. O Thiago estreando muito bem. Eu lembro a vocês que sexta-feira, quando nós tratávamos do time que poderia entrar em campo no sábado, o Felipe me chamou lá do céu e disse o seguinte, ó, Luciano tá lembrando aqui, Luciano Dias, que o Thiago treinou muitas faltas, vem treinando muitas faltas, é uma característica que ele trouxe, inclusive do Sul. Bate muito bem as faltas. Ele entrou, não comprometeu, jogou sério e ainda teve personalidade para bater a falta e fazer o gol. Olha a pergunta que vem no Twitter aí. Cadê o Felipe? Põe na tela, por gentileza, do José Leão. Né? O Levir encontrou, enfim, a forma ideal de jogo do Galo? Ainda dá tempo de ser campeão brasileiro? Daqui a pouco o Júnior Brasil de Mara Oliveira e Cadu Doné respondem para você, porque agora eu quero falar sobre o processo de desaposentação que recebeu voto favorável no STF e benefícios podem subir 24,7%. Tá vendo que notícia extraordinária? Não entendeu? Então vou explicar, calma. Meu amigo e minha amiga, você que se aposentou e continuou trabalhando, pagando o INSS, então você tem direito a pedir sua desaposentação, que agora pode chegar ao teto de R$ 4.309. Só que você tem que pegar o telefone e ligar o 2559-8877. 2559-8877, está aqui na tela, você vai falar, vai marcar um horário com um dos advogados preparados que vão tirar todas as suas dúvidas. Os telespectadores da Band receberão esses esclarecimentos totalmente sem compromisso. Você só precisa marcar um horário nas unidades Eldorado, Venda Nova ou Barro Preto. Não perca tempo e calcule já o seu aumento, que pode chegar a R$ 4.309. Você tem que ligar 2559-8877. 2559-8877. Vamos voltar para cá? Eu gostaria de que vocês respondessem a pergunta. Deixa eu só fazer um registro aqui rápido. O povo está numa intolerância que está difícil. Nossa, pelo amor de Deus. Só no futebol, né? É na política. Na vida. A minha vizinha do 1403 ontem me xingando, que coisa. Ô, seu filho... Calma, minha filha, eu gritei para ela. Minha mãe já morreu. Pode xingar à vontade, que ela não vai ouvir, querida. Olha que intolerância do povo, né? Desculpa, meus pés. Desculpa nada. Vai o pai. Minha vizinha mal educada. Mas aqui, chama o Twitter de novo aí, Felipe. Vamos botar gás nesse programa que tô achando esse troço aqui muito devagar. Alô, Zé Leão, um abraço, obrigado pela mensagem. O Levir encontrou, enfim, a forma ideal de jogo do Galo. Ainda dá tempo de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Alô, Dimara Oliveira, naquela câmera da verdade, Dimara. Matematicamente, sim, ué. As rodadas vão acontecer, a pontuação está acontecendo. Não, e matematicamente. Você sabe, ô, Cadu, eu até comentava com o Júnior quando a gente acompanhou a formação do Atlético. O Júnior foi uma resposta coxinha, Dimara. Não, eu também achei, Dimara. Estou respondendo e vou ilustrar através disso. Porque é o seguinte, na estatística você é muito boa. Eu gostaria de saber a sua opinião. Então, nas alternativas que a gente está vendo que o Levir tem se utilizado e até o posicionamento diferente do Marcos Rocha nesse jogo, a gente tem que avaliar isso. Porque você tinha uma zaga mais inexperiente, por mais que não tenha sido a 8ª maravilha do mundo, são alternativas que um treinador está encontrando. E o Levir tem feito muito bem isso nos últimos jogos, com tantos desfalques que ele tem. E aí você vai me dizer, então, que uma equipe dessa que tem se superado da forma como tem se superado, não tem chance de ser campeão brasileiro? Claro que tem, como tem chance na Copa do Brasil, como tem chance nas competições em que tiver. O Atlético, taticamente e tecnicamente, com os seus jogadores, tem se superado a cada jogo. É diferente. Você tem equipes em queda e você tem equipes em ascensão. Neste momento, o Atlético é uma das equipes em ascensão no futebol brasileiro. Ponto. Então, tem chances. Muito bem, Júnior Brasil. Foi coxinha? Eu gostaria de saber a sua opinião, não. Júnior Brasil. Por gentileza, Brasil, não tenha medo da exposição, não tenha medo da intolerância, tenha coragem, porque hoje as pessoas têm medo de posicionamento, né, por causa das críticas, mas você... O sujeito arguto vai falar aqui no microfone da Bandeirantes. Olha o golaço do Thiago. Então vamos lá. O Atlético está na Libertadores do ano que vem. Não acredito na possibilidade do Atlético conquistar o título. Pronto. Tem que ter um baita aproveitamento daqui para frente. É difícil. Contudo, hoje, sem dúvida alguma, o Atlético é o time que tem mais problemas no Brasil por conta dos desfalques e é o melhor futebol apresentado no momento.
não só dentro de campo, como nos números. A melhor campanha do retorno é do Atlético. É difícil, é muito difícil pela diferença. Tudo pode. O Palmeiras, quando tinha 5 pontos de frente em 2009 pro Flamengo, perdeu e o Flamengo foi campeão. O Palmeiras saiu até da Libertadores. Saiu até da Libertadores. Tudo pode acontecer porque é futebol, mas eu tô dizendo que eu não acredito, é minha opinião. Muito bem. Eu não acredito. Poder? Óbvio que pode. É o melhor futebol do Brasil, tá jogando demais. Olha, o Atlético deu uma aula de raça, de vontade, aí daqui a pouco os intolerantes... É verdade, eu tava lá e eu vi a raça, a aplicação, a vontade do time do Atlético, cheio de problemas, sem Tardelli, sem Luan, sem Guilherme, os caras jogaram demais. Levi, bato palma pra você, colocou Marcos Rocha no meio, depois deu uma grande sacada, aproveitou o corredor do lado direito, Vitor foi expulso e o Atlético com 10 foi lá, fez até o meu parecer que a coisa é o Vitor foi expulso. O Vitor foi expulso e o Atlético foi lá e deu oportunidade pro reserva. Isso. Muito garoto, Wilson que entrou. A única coisa que eu lamento é que você fala, você é eloquente, mas você ri. E em fato de você rir, as pessoas vão imaginar que você está brincando. Não tô, é verdade. Então fala sem rir. É porque você lembra daquele amigo seu irônico, que dá aquela risadinha, que não anda muito bem hoje. Porque eu estou feliz de trabalhar ao lado dos meus amigos do melhor programa de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Aí você quer que eu vou ficar mal-humorado? Eu estou feliz, é um privilégio estar ao lado de vocês. Agora, o meu recado é sincero. Falei tudo que você fazer um merchan. Agora, o meu recado é sincero. Você que quer comprar... Já tomei Forte Rec e vou na Ricardo. Felipe, nós temos mais Twitter aí em cima? Então, por gentileza, se puder já pode, é bom. Se puder, coloque na tela pra gente bater o recorde. Eu gostaria também que abríssemos a imagem aí de cima. Mas qualquer coisa que você falar, você tá, então... Sempre abalizada daqui a pouco, depois do tweet. Quero essa eloquência também, né? O Fábio está dizendo, o Thiago deve ser titular no lugar do Ed Carlos até a volta do Leonardo Silva. Bom, aí eu vou dar o meu pitaco aqui antes do Cadu responder. Eu até entendo que possa, mas não vai. Porque o Levi, naturalmente, dentro das convicções, e ele tem, e não interessa se a gente critica aqui, ele tem as dele. Quantas vezes, né? Você sabe que o Thiago seria o sexto reserva, né? Ele ficou chateado. Eu recebi uma informação. Atrás do Dedé, porque pro Felipe o Dedé é o quinto reserva. A pergunta é essa. Cadu Doné, o Thiago pode ser mantido na vaga do Ed Carlos? Tem bola para isso? Você faz uma pergunta legal daquela para os dois e me faz uma pergunta chata. Espera aí. Deixa eu perguntar essa. Não. Pronto. Agora me responda. Você entende que o Atlético ainda tem futebol, gás e o Cruzeiro pode perder isso daqui para frente e o Atlético surpreender, ultrapassar e conquistar o título? Eu acho que a tendência é o Cruzeiro ser campeão brasileiro e o Atlético vice. O Atlético tem contra a sua subida ali no Campeonato Brasileiro, o pouco tempo que falta e a vantagem do Cruzeiro, que é razoável. Mas nesse momento joga melhor que o Cruzeiro. Calma. Eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Então o Atlético não será. Acho que o Atlético vai ser vice-campeão, vai terminar na frente do São Paulo. E acho que o Atlético tem chances de ser campeão ainda. Acho que tem que tentar ainda. Tem que acreditar. Tem que acreditar, tem que buscar. Que bonitinho isso. O Atlético tem que fazer a parte dele visando isso, óbvio. Acho que o Atlético é muito favorito para passar do Flamengo na Copa do Brasil. Pelo momento que vive, muito favorito. Não é só favorito, acho que é muito favorito, porque tecnicamente é muito melhor do que o Flamengo. Acho, inclusive, que o Cruzeiro vai ter muito mais problemas com o Santos do que o Atlético contra o Flamengo. Mas pela fase do foco? Não, tudo. O foco, a fase e o adversário. O Santos é muito mais time do que o Flamengo. Acho que o Levi, respondendo a outra pergunta ali, do cara que mandou a mesma pergunta sobre a possibilidade do título, encontrou sim o time com um volante só de mais pegada, o Dátulo como segundo homem, foi o melhor em campo no sábado, jogou demais, e com o Tardelli e com o Carlos na frente, sem um centroavante fixo, é por aí. Tem mais alguma coisa? Deixa eu chamar, tem uma informação que acaba de chegar aqui através do Felipe Junqueira, que vem do CEL, agora do Centro de Embasamento Opinativo, e vai conferir ou confirmar os 2 trios de arbitragens para Cruzeiro e Santos, Flamengo e Atlético. Por favor, Felipe Junqueira, uma boa tarde e aproveita para responder. O Galo ainda pode ser campeão brasileiro, Felipe? Não. E os trios? Trio não, vou dar só o ar, pode ser? Por favor.
Para Atlético e Flamengo, Luiz Flávio de Oliveira. Gostou de São Paulo? Irmão muito cartão. Muito eu cartão. eu acho ele muito Irmão do Paulo caseiro. César? Eu acho ele caseiro, mas não é dos piores, Não é dos não. piores, não. Cruzeiro e Santos. Marcelo de Lima Henrique do Rio. Nossa Senhora. Hein? Horroroso. E aí? Aí a Zé da Garapa, hein? Aí A cara do Cris ali. Eu só responder pro Cadu aí. Com o Thiago na parada, o Dedé cai pra sexto reserva. Tá. É a margem de erro, né, Felipe? Exato. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Um pra cima, um pra baixo. Bom, então tá aí. O Marcelo de Lima Henrique, eu fico um pouco preocupado. Eu também não gosto dele, não. Joga aqui, né? É. Mas olha, eu fico preocupado muito mais pela ruindade do que por aquelas teorias. Ele não é um bom árbitro. E outra coisa, se a gente cobra tanto dos árbitros que estejam bem para correrem o campo todo, porque eles estão apitando de muito longe, eles correm numa faixa, mas isso aí é meio que trivial, os caras fazem isso mesmo e tal, mas tá errado, pô. Os caras correm numa faixa de campo. Gordos, né? O Weber, por exemplo. O Marcelo de Lima Henrique. O Marcelo tá carregando um capacete o Weber aqui. correndo chega a ser sempre engraçado. de moto, pô. Bandeirinha. O Marcelo de Lima Henrique está do meu tamanho. Eu tenho esperança do Juliano Bozano, dificuldade. ele tendo assumido isso aí, que possa haver uma mudança. Então a gente fica com uma expectativa. Eu tive a oportunidade de acompanhar um simpósio que teve da arbitragem mineira essa semana. Bacana o que eles fizeram, instrutores da CBF. Fantástico, não? Simpósio de arbitragem é uma coisa prazerosa. Não, mas foi muito legal na parte que eu acompanhei, pela maneira que foram mostrados os lances de Lembrando que ele é o presidente da Comissão da Federação Mineira de Futebol. Foi ótimo. E a gente vendo o contato com os instrutores que estão chegando e deram aula, foi sensacional. Tomara que haja uma revolução. Agora, quando a gente olha a arbitragem nacional, isso aí que vocês falaram é fato. O que tem de árbitro que tá ruim? Júnior Brasil é o defensor da arbitragem brasileira. O Júnior Brasil merece cobra além do que os caras têm condição de oferecer. Uma cadeira no quadro de arbitragem da federação, né? Que coisa feia. O próprio fato de muitos estarem gordos, eu vou falar uma coisa que você sempre defende aqui, é entrelaçado com o fato de o cara não poder ser profissional, de o cara não poder se dedicar àquilo. Né? Porque... Mas eu não sei por que, Cadu, nessa fase eu não acho que justifica 100%. Se ele tá lá... Mas tão bem, gente. Isso, 4 mil por jogo. Mas eu tô falando, eu concordo com você. Eu concordo com você. E alguns que não é FIFA, não, 3 mil, Brasil. 3 mil, Brasil. 3 mil. O cara faz por mês. 4 mil por semana. Quantos jogos o cara faz por mês? Agora não é só viu. O cara não tem tempo. Tem árbitro que faz 6 jogos no mês. Não é profissionalizado. O cara pita Série B, Série A, Série B, Série A. Esses árbitros principais, que são péssimos também, a maioria deles, ganham muito bem. A verdade é essa, porque nesses jogos grandes, esses árbitros que tem FIFA, tem não sei o quê, ganham muito por partida e apitam muitos jogos. Então eles ganham muito bem. O que eu quis dizer com a questão da profissionalização é porque o cara, ele tendo outro emprego, precisando ou não, eles têm outro emprego, ele não gasta o tempo necessário com a preparação física. Claro. Né? Então, mas aqui tá ruim, nesse segundo semestre, tá muito ruim. Agora só um detalhe. Hoje é desumana a quantidade de câmera que tem, que aponta o erro da arbitragem, porque ele não tem o recurso, a tecnologia a favor dele. Isso é desumano. Não vem que não tem. Não, isso é fácil. Você tem que usar a tecnologia. Não, de Romualdo Filho. Os velhinhos da FIFA não conseguem se modernizar. Brasil, esse negócio de profissionalização de arbitragem é utopia. Isso não vai acontecer nunca. Não falei que tem que ser. Eu falei só da gordura porque ninguém vai querer assumir a responsabilidade. Federações não vão querer assumir a responsabilidade e nem tampouco a CBF. Ninguém vai querer segurar essa bronca. Agora, a questão dos árbitros de estarem gordos, você dizer que isso tem uma ligação com o fato de não ser profissional, pera lá. Não tem nada a ver, ele tem que cuidar dele. Não, eu acho que nesse segundo semestre eu acho que não justifica. A gente já viu os caras mais fininhos de campo. Nesse segundo, não sei o que aconteceu. O bandeirinha que eu tava vendo ontem... O que eles serviram lá no simpósio? Tinha um pastel, assim... Não, comida gorduroso. Cara, com uma bunda e uma barriga, ele não ia chegar em nenhum lance. Foi no jogo do Atlético, você olhava... Era uma coisa assim, não é possível, esse cara não vai conseguir chegar. Quantas vezes eu chego, às vezes, nos lugares e as pessoas falam assim, eu fui numa festa sábado, o cara falou comigo, poxa, mas você você é na televisão, você não pode ser desse tamanho. Eu falei, meu filho, meu chefe não me deixa emagrecer. Quando eu falo pro Júlio que eu vou emagrecer, fazer cirurgia e tal, ele fala, pelo amor de Deus, vai perder a graça. Ou seja, a graça está na gordura. Para mim, pro árbitro não pode. Mas você defende com unhas e dentes. Isso aí não. Você defende com unhas e dentes. É um absurdo o que você faz. Eu defendo a profissionalização. O cara ter condição de trabalhar por conta disso, para que ele viva respirando a arbitragem. Olha, ele tem que ser taxista, tem que trabalhar como
lutador, tem árbitro que e ainda ser árbitro. Agora, gente, também. É desumano uma cobrança. Eu não estou defendendo, não, porque quando o cara não é desumano coisa nenhuma. Mas hoje você tem 50 câmeras para ver um erro. Para ilustrar isso que ele está falando de 50 câmeras, ele está parecendo o presidente do Corinthians, que falou também que agora a punição do STJD está muito mais ligada ao diretor de imagem das TVs, porque as TVs mostram, se o cara quiser, o cara focaliza mais, o outro puxando a cabeça. Ah, gente, ou transferência de responsabilidade. Tem 50 câmeras que mostram o que está acontecendo. Eu de verdade, respeito a opinião do Júnior Brasil, mas vou reafirmar aquela tese minha de 2004 ainda. Minha tese de 2004. E eu lembro que eu ouvi 10 anos que eu digo isso aqui. Quando foi que nós, brasileiros, tivemos um árbitro como o melhor sul-americano? Fala aí. Fala aí, vocês não vão lembrar. Você tem equatoriano, você tem uruguaio, você tem colombiano, você tem argentino, mas brasileiro não até tem. Pelo estilo. Entendeu? E lá também não tem arbitragem profissional, não. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é porque aqui os caras têm medo. E lá rola menos dinheiro. Lá eles ganham menos. Um pouco do que você está falando, eu concordo. Faltinha de ataque. Os caras atrás não vão ter mais ano que vem. Faltinha de ataque. E bandeiras também são péssimos. A gente tira hoje 3, 4 que se destacam aí. A maioria é péssima. Por quê? Na dúvida, o cara levanta a bandeira. Porque se sai um gol ali, pode colocar em xeque o trabalho dele e aí ele pode ficar fora do outro jogo. Agora que eu te faço uma pergunta, então. Os interesses sobrepõem a capacidade profissional do cara. Me responde uma coisa aqui. O cara tá lá, ele tem a fração de segundo, às vezes um lance difícil para ele pegar e tomar a decisão. Aí vai pra televisão, a gente vê 5, 6, 7 vezes. Aí eu vou, se eu não tenho certeza, e a gente pega até na final do Mineiro, que a gente ficou numa dúvida, foi dar opinião no dia seguinte, que a gente teve uma câmera legal para ver. Aí pega, a gente vai emitir a opinião. Júnior, mas tem dúvida? Com relação a esses lances, que eu tô falando. Com relação a esses lances, você está coberto de razão, é claro. Só que os árbitros erram muito além disso. Os árbitros erram muito além disso. Eles não erram só esses lances muito difíceis, que todo mundo fica observando, que os próprios comentaristas discordam, que a imprensa vê ali uma divergência, fica dividida. Né? Tá na moda falar esse negócio agora. Mas eles erram coisas fáceis, eles erram coisas óbvias o tempo todo. E outra coisa que é algo que ninguém fala, que me incomoda muito. A visão dos juízes não é a mesma da primeira câmera de televisão, daquela câmera lá de cima. Ela não é tão boa quanto a do replay em slow motion, com close total lá que você vê tudo, mas a visão dele não é aquela inicial que a gente tem das cabines, ela não é a inicial de que o torcedor tem na televisão sem o replay. Ele está perto do lance, é uma terceira coisa. Claro. As pessoas falam, não, porque nessa primeira câmera aqui ficou difícil de ver, mas a visão do juiz não é essa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, peraí. O árbitro tem as câmeras que jogam contra ele. Mas vocês, por exemplo, tem um microfone e uma televisão. De repente, vocês falam uma coisa aqui e acontece outra no jogo. Mas vocês não tiveram medo. Vocês opinaram, né? Vocês enfrentaram, foram lá, deram opinião. Então, o árbitro, a maioria da... E a gente não vê os caras por programa. Por que os caras marcam tanta falta de ataque? Porque eles têm medo. Ou às vezes não marcam agarra dentro da área. É mútuo e ele dá a falta de ataque. Sabe um erro que está acontecendo? Corta o Brasil para mim. Não deixa o Júnior Brasil falar mais durante o programa. Ele está proibido de falar. Olha aqui, eu quero falar com você que possui uma moto, um carro de passeio e precisa proteger seu bem. A Socicar Proteção Automotiva tem a proteção que cabe no seu bolso. Com a Socicar, seu veículo fica protegido contra furto, roubo, colisão, perda total e fenômenos da natureza. A Socicar também te dá assistência 24 horas em todo o país, com direito, preste atenção, com direito a táxi, hotel, chaveiro, reboque, auxílio pneu furado, combustível, pane elétrica e mecânica. Além de tudo isso, a Socicar tem proteção adicional de faróis e retrovisores contra terceiros também, assistência familiar, assistência à saúde, funeral e reboque. Só que você tem que pegar seu telefone e ligar agora para 3353-4540. Está na tela. 3353-4540. Ou acessar o site associcar.com.br. Você tem que ligar e se tornar um associado hoje. E se você fizer isso hoje, vai concorrer a uma camisa do Galo e uma camisa do Cruzeiro. Associcar, associe já, rapaz. Deixa eu ver o Twitter aí. Põe o Twitter na tela aí, Felipe. Vamos lá, Twitter, @os donos da bola MG, o Ricardo Souza. Everton, seu cabelo na TV tá mofado, igual o jogo do Cruzeiro. Que isso, Ricardo? Foi a sua vizinha que mandou. Ah, é?
Esse é o marido dela, a sua vizinha lá do 14. O preconceito contra o obeso e contra o grisalho, ele chegou a níveis realmente intoleráveis. Eu não acho, né? não, porque grisalho agora tem até aquele negócio pro cara ficar um pouco grisalho. Você quer ficar um pouco grisalho, você quer ficar... tem feito isso aí. Você tá usando um pouquinho na barba. A irmã da Munique aqui, a irmã da Munique, nossa apresentadora do jornal. Obrigado, a irmã da Munique falou comigo que meu cabelo parece de plástico. Agora o cara chama meu cabelo de mofado. A turma aqui já me chama de chimbinha. Parente da sua vizinha. Não tô entendendo mais nada. E a minha vizinha me mandou, ô vizinha, não seja tão O que você gritou pra ela? Eu gritei pra ela. Viva a democracia! É nóis! Na varanda do apartamento, 8 horas da noite. É nóis! Aí ela, agora eu posso falar, pô, já passou a eleição. Agora, aqui só um detalhe para fechar essa coisa da arbitragem, que eu tenho visto, tá péssimo, é o posicionamento dos árbitros. Como eles estão atrapalhando os lances, isso ninguém vê, ninguém muda. Mas nada justifica a pancada nos caras como os corintianos também. Não, claro, mas assim, os caras estão mal, eu não sei, eu não tinha visto isso antes com tanta frequência. Né, eles estão onde que tá a bola? Eles estão atrapalhando. Teve um jogo que foi o São Paulo, se eu não me engano, no último jogo. Eles estão longe ou onde eles estão? Onde está a bola? Não, às vezes estão longe, mas eles, nesse jogo, por 3 vezes, Cadu, eles estavam, eles não, o árbitro estava onde estava a bola. Ele teve que sair do lance 3 vezes, ele participando, confrontando, ele cara. Eles estão sofrendo faltas, né, inclusive hoje em dia. Ele quer aparecer. Os caras foram delicados. Ele quer aparecer em uma dessas câmeras que você citou, que são 50 câmeras no jogo. Eles querem aparecer. Vamos para o intervalo rápido, daqui a pouco eu prometo que a gente volta a falar de Atlético e Cruzeiro, que o Júnior Brasil meio que monopolizou o momento do programa para defender a classe da arbitragem. Né? Se Júnior Brasil, só uma vergonha. Não voto mais em você, Júnior Brasil. Até já.